Muito boa noite, boa noite, boa noite. Você que está chegando agora aqui, que está no YouTube, está no Instagram com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua carona, que você está aí sintonizado conosco. Para mim é um prazer muito grande. Você está permitindo que eu entre aí na sua tela digital. Legal, obrigado pelo carinho mais uma vez. Dá tempo de você clicar no aviãozinho, quem está aqui no Instagram, quem está também no YouTube, envia o link para 2, 3 colegas, amigos, que você acha que poderia estar aqui conosco para falar um pouco sobre performance humana, saúde do homem e tudo mais, algumas dúvidas que surgiram nesses aí 15, 20 dias de sensibilização do mês azul, e nós hoje vamos dirimir alguns conceitos e dúvidas que surgiram ao longo desses 20 dias até o presente momento, tá certo? Vamos lá, eu vou desligar aqui a música e vamos começar. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Já desliguei aqui a música. Vamos lá, mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco, seja no Instagram, seja no YouTube. Estamos aí hoje fazendo uma transmissão diferente. A gente sempre tem testado inovações e hoje também não é diferente. Estamos fazendo aqui uns ajustes para cada vez levar a melhor iluminação, o melhor áudio, a melhor imagem para você estar nos acompanhando aqui. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Então, hoje, o que nós iremos comentar um pouquinho, você que está aí no YouTube e também no Instagram conosco. Nós recebemos várias perguntas ao longo desses 20 e até antes do próprio Novembro Azul, que eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer alguns comentários, seja você mulher que está aqui conosco, seja você homem que também nos acompanha nas redes sociais, que foram surgindo, a gente respondeu, seja no Stories, seja até mesmo em forma de algum texto no nosso feed ou nas próprias postagens no YouTube, nos nossos vídeos, que a gente tem postado vídeos semanais no YouTube. E nós resolvemos hoje fazer um compilado para estar apresentando aqui para você que de repente não acompanhou, ou de repente é uma dúvida sua, se você está aqui nos acompanhando, que tem marido, ou você que é homem, você que tem um pai, você que tem um cônjuge, ou você que quer ter mais conhecimento de repente para pulverizar essas informações, seja muito bem-vindo, e eu acho que vai fazer sentido para você também esse momento de você estar aqui conosco, tá certo? Vai ser sensacional. Pois bem, eu queria dizer duas situações. Nessa semana, por incrível que pareça, eu tive 2 exemplos claros de como é a condução de um homem para procurar assistência médica, em especial, para cuidar de si. O primeiro homem veio na quinta-feira conosco, em torno dos 70, 71 anos, desde os 30 anos, nunca fez sequer um exame de sangue. E vem com aquele discurso muito forte, um discurso muito incisivo, dizendo que ele não sentia nada e nem tampouco estaria ali precisando de alguma coisa. Porque ele veio devido a uma insistência da cônjuge, da parceira dele, da esposa, porque pegou no pé que ele deveria fazer o seu check-up. E ele foi muito categórico: eu estou aqui, eu não preciso de exame, eu não preciso ver pressão, eu não preciso ver nada. Fazia muito tempo, eu confesso que eu fiquei chocado, há muito tempo que eu não via um comportamento tal qual desse senhor de 71 anos de idade. E o que acontece paralelamente a isso? Diametralmente oposto, na sexta-feira veio um homem com as mesmas condições, sorrindo, alegre, contemplando a vida, dizendo coisas extraordinárias da família, que estava ali porque amava a vida. E ele fazia isso há mais de 30 anos o seu check-up. Ele tem 72 anos. Diferente desse primeiro momento, dessa primeira história que eu falei desse homem. Esse homem com a postura sempre na defensiva, sempre recluso, embotado, mas mostrando por trás um sofrimento muito grande. Né? Eu perguntei um pouquinho da família, dizendo que não tinha muito relacionamento com os filhos, que
tinha arrependido de certos momentos na vida com a própria família, que sempre procurou trabalhar demais para dar melhores condições, mas não cuidou de si. Às vezes uma desculpa, mas dentro de um contexto de um relacionamento médico-paciente, a gente sabe que aquilo ali também está refletindo na parte física esse contexto emocional dele. E aí eu insisto em dizer desse segundo homem, que já veio na sexta-feira, também de 71, 72 anos de idade, dizendo que quando ele acorda ele faz exercício, quando ele acorda ele tem um momento espiritual dele, ou seja, totalmente diferente o astral, a feição, o como ele fala da vida em relação a esse segundo homem. Então essa é a verdadeira vida como ela é. Então, por mais que nós estejamos no mês de Novembro Azul, tem pessoas que não têm a mínima sensibilidade com relação a si mesmo. Então, o Novembro Azul não é um mês de conscientização, é um mês de sensibilização. Essa é a primeira palavra, porque a consciência é só a gente que leva para ela mesma, para nós mesmos. Essa questão de falar, eu vou levar você para a consciência, não é assim. Você está instruindo, incentivando, encorajando, motivando, apresentando dados. E essas pessoas que recebem isso têm a percepção se aquilo faz sentido ou não para ela, e ela mesmo leva para a sua consciência e toma uma ação, uma atitude. E é assim que é o conceito de sensibilização e de consciência. Então, esse mês de novembro é o mês de sensibilização do homem com relação à sua saúde. Não é só câncer de próstata, existem outras inúmeras enfermidades, inúmeras condições de saúde que o homem tem uma adversidade muito grande em relação à mulher. E são exatamente as mulheres que têm esse lado muito mais consciente, que elas não precisam mais se sensibilizar, porque elas já foram sensibilizadas e já têm a consciência disso, e que agora instrui os seus homens, os seus parceiros, os filhos, netos e assim sucessivamente. Por quê? Porque ela sabe da importância disso. Porque hoje os homens estão padecendo muito mais, porque o primeiro reflexo é físico, ele tem essa questão do machismo, até mesmo da masculinidade exacerbada, que isso impacta negativamente na sua condição física ao longo do tempo. Isso repercute a nível de trabalho, repercute a nível de relacionamento social, repercute a nível financeiro, ou seja, tem uma gama de fatores que acabam impactando e o homem nem sequer tem noção disso. E as mulheres aí cada vez mais tentando instruir os seus parceiros. Observe que 40% dos homens não fazem sequer check-up nas suas vidas. Sequer ele tem ideia disso. 10% dos homens não sabem o que é um urologista. A mulher já foi, já pesquisou, já visitou, já foi atrás, já compartilhou, e o homem ainda não sabe de nada. Isso não é uma crítica, isso é a realidade. Os dados mostram isso. E vocês que nos acompanham aqui, você que está aqui nesse momento na nossa tela digital, sabe que isso é uma problemática real, porque também nós temos trabalhos que nós mostramos isso de uma maneira muito clara. Outra coisa interessante, 42% dos homens, eles não vão ao médico com medo de descobrir algo sério. Olha, ele está escondendo debaixo do tapete aquilo que poderia ser diagnosticado precocemente. 19% dos homens vão aos médicos porque tem alguém pegando no pé dele e ele não quer mais essa pessoa pegando no pé dele. Isso é um trabalho científico, isso é muito claro, já está provado inclusive. E os homens, alguns desses 19%, eles se curvam porque a pessoa insistiu tanto e ele fala assim, olha, para que eu não exploda, eu vou acatar isso aí e vou visitar o meu médico. Cardiologista, urologista, proctologista, dentista, não importa, eu vou procurar um profissional de saúde. Esses são os dados reais que nós observamos hoje em dia. E o Novembro Azul surgiu há mais ou menos 17 anos atrás, em Melbourne, na Austrália, onde dois amigos resolveram chamar a atenção da comunidade que os homens estavam padecendo de 3 coisas e de 3 problemáticas que só ele possui, que é o câncer de próstata, o câncer de testículo e a depressão. Nesse caso aqui, a mulher também tem, mas as 2 primeiras, só o homem tem esse aparato no ponto de vista genital e urinário, que é a próstata, a questão do testículo, do câncer de testículo e a depressão, que eles começaram a perceber muito forte nas suas famílias e eles resolveram deixar então seus bigodes crescerem para aí sim
as pessoas perguntaram o que se tratava e aí começou a sementinha sendo plantada com relação ao Novembro Azul, que hoje já tem mais de 20 países, 22 países que incorpora esses conceitos do Novembro Azul. Mas equivocadamente, muitos momentos só se fala no câncer de próstata. Não está errado, está interessante, isso é válido. Só que o homem tem outras problemáticas que merecem a gente também ser comentado. Então, nós abrimos as nossas caixas de dúvidas e perguntas ao longo desse período e foi chegando várias questões. E o que uma delas chegou para nós e nós vamos começar a dirimir agora. Para que serve a próstata? A próstata é uma glândula do tamanho de um nós, tamanho de de um limãozinho galego, digamos assim, que fica abaixo da bexiga, atrás do pênis, lá na região da pelve do homem. E o que acontece isso aí? Isso aí, essa glândula, ela faz parte do aparelho urinário e genital masculino. No meio dela passa a uretra. A uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para o pênis e aí para o meio externo, para eliminar a urina. Mas nesse canal também passa o esperma, o volume do ejaculado, que é produzido na grande maioria na próstata e na vesícula seminal. E o conteúdo mínimo desse fluido vem do testículo, que é o espermatozoide. Então a próstata, por sua vez, faz parte, portanto, do aparato urinário e genital. E deve-se investigar a partir do homem maduro, a partir dos 40, 45 anos de idade, porque o homem já pode apresentar alguns sinais de desconforto ao urinar. Não necessariamente que ele já vai ter câncer, não é isso, mas que ele começa a ter dificuldade para urinar, pode ter infecção, e aí é importante o seu check-up. Então, fundamentalmente, isso é para que serve a próstata, é basicamente essa a resposta. E a outra coisa só os homens têm a próstata? Sim, essa foi outra pergunta que surgiu ao longo desses 20, 30 dias. Só os homens têm, isso faz parte do aparelho genital e urinário masculino exclusivamente. As mulheres não possuem próstata, isso é uma verdade. Então, outra pergunta que surgiu: eu posso tirar a próstata, eu não estou sentindo nada, eu sou jovem e resolvo o meu problema, não penso em câncer e nada disso no futuro? Não é bem assim. A cirurgia ela também é mutilante. E também tem uma pergunta mais para frente que eu vou deixar para falar as possíveis sequelas que essa cirurgia pode vir a cometer o homem. Então, não é que eu posso tirar a revelia sem nenhum indicativo. Você tirando a próstata pode comprometer, portanto, o seu trato urinário inferior e pode também comprometer, por exemplo, a sua fertilidade no homem que ainda não tem filhos, nesse ejaculado que a gente está falando. Porque esse ejaculado faz parte para que o espermatozoide caminhe nele e também se alimente. Então, por isso que é importante a próstata no homem, necessariamente para esse parâmetro do ponto de vista íntimo. Então essa é a resposta de que eu posso tirar a próstata? Não é bem assim, não pode tirar a próstata se não tem uma justificativa plausível para isso. Evidentemente aqui se resume ao câncer propriamente dito. Existe uma entidade que a gente fala que é o crescimento benigno da próstata, onde só faz uma raspagem nessa próstata por um aparelho pelo canal, mas isso é só para o homem urinar melhor, não necessariamente você retira a próstata, tá certo? Uma outra pergunta que chegou-me também nessa nossa caixa de dúvidas e perguntas ao longo do tempo: existem alguns alimentos que podem prevenir o câncer de próstata? Sim, sabidamente a gente sabe que vitamina E ajuda, selênio, licopeno, alguns componentes que a gente chama de fitoestrógeno que tem na soja, por exemplo, no tofu. Esses alimentos não é que vai impedir. Acredita-se que isso minimiza a predisposição ao câncer de próstata. Os estudos mostram isso. Outros alimentos também, a própria que tem no brócolis e que tem também na couve-flor, chama, salvo engano, indol 3-carbinol. É o nome científico, o nome da substância química, mas que tem no brócolis e na couve-flor,
Então vale a pena encorajar os homens a comer isso também. O próprio vinho tem uma substância chamada resveratrol e quercetina. Também são nomes moleculares, nomes químicos, que também acredita-se que favorece a saúde da próstata nesses homens mais maduros. Então sim, existem alimentos. Deve-se evitar, portanto, também a carne vermelha, a proteína animal. Porque a proteína animal, junto com a idade, o avançar da idade, os indivíduos da raça negra e quem tem história na família, são fatores sabidamente consistentes para ter o câncer de próstata. Então esse fator dietético é um minimizante que favoreceria aí também o homem ter uma saúde prostática mais otimizada, né? Uma outra pergunta que surgiu foi o seguinte: o câncer de próstata mata? Sim, se nós não, com qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de tumor, ao longo do tempo, se a gente não faz nada, ele começa a tomar um corpo diferente, fora da glândula inicialmente. O câncer de próstata tem a capacidade de ir para os gânglios da região da pelve, depois vai para os ossos, pode ir para o fígado, para o pulmão, para o cérebro. Então ele começa a se alastrar, a gente chama de metástase. E evidentemente, essas células bizarras, anárquicas que a gente chama, indo para situações diferentes do seu local de origem, ela vai interferir nesse local que não era para ali estar. Essas células reproduzindo rapidamente e de maneira desorganizada, desordenada. Isso é uma célula tumoral que repercute, por exemplo, num vaso na região pélvica, vai comprimindo esse vaso, vai dificultando, portanto, o retorno venoso, a chegada de sangue nos membros inferiores. Isso pode comprometer também a região da uretra, pode comprometer a região dos ossos, do heno, cada vez mais, pode ter fratura, pode ter lesão de coluna. Ou seja, então ao longo do tempo, como qualquer tipo de tumor, o câncer mata sim. Outra coisa que chegou-me aqui é o que impacta a cirurgia. O que impacta a cirurgia do câncer de próstata? Como nós falamos, o impacto preponderantemente são dois na vida de um homem que é submetido à cirurgia de próstata. É a incontinência urinária, ou seja, aquela perda involuntária de urina, onde ele fica ali usando às vezes fralda, às vezes tendo gotejamento. Isso socialmente não é agradável. Mas é um risco. Não estão falando que todos vão ter essa problemática. E um outro é a própria disfunção sexual, porque do lado da próstata passa um nervo que vai facilitar, ou melhor dizendo, é um nervo responsável pela ereção do homem, e isso pode ser lesionado de uma maneira inadvertida, não intencional, do cirurgião na hora da retirada da próstata, se for optado por uma cirurgia de retirada. Ou até mesmo a radioterapia pode queimar esse pequeno nervinho, aí deixando um comprometimento mais aí intenso na ereção desse homem. Então, fundamentalmente, são esses dois problemas, digamos assim, que pode impactar o homem no que se diz respeito ao tratamento. No caso aqui foi perguntado com relação à cirurgia. Você que nos acompanha aqui no Instagram, eu agradeço você por estar dando essa carona aqui. Hoje nós estamos fazendo aqui um apanhado, um resumo, você que chegou agora, com relação às dúvidas da saúde do homem, e nós estamos aprofundando cada vez mais na temática, sempre olhando o homem de uma forma global, que a gente chama de saúde integral masculina. E obrigado você também que está no YouTube aqui nos acompanhando. E vamos seguir adiante. O que provoca o câncer de próstata? Eu acabei já até respondendo. Nós temos 4 fatores bem estabelecidos, que é a raça. Os indivíduos afrodescendentes têm 2 vezes mais chances do que os indivíduos caucasianos ou brancos. Os indivíduos que tiveram história na família, principalmente parentes de primeiro grau, têm uma predisposição maior de ter o câncer de próstata. Indivíduos que comem muita proteína animal, isso também já está provado que é um dos fatores. A própria idade, conforme vai avançando a idade, o homem vai tendo um risco maior de ter o câncer de próstata. Então, quanto mais velho, maior a chance. Por isso que recomenda-se o seu check-up a partir dos 45 anos de idade, para quem teve história na família ou para quem tem a raça negra, afrodescendente, digamos assim. E para quem não é desse grupo de risco, que a gente chama, esse alto grupo de risco, os guidelines nos demonstram que é plausível iniciar o seu check-up a partir dos 50 anos de idade, portanto, aí 5 anos depois desse
desse grupo, desses homens de grupo de risco, que é a partir dos 45 anos de idade. Né? Outra pergunta que chegou nessa caixa de dúvidas e perguntas ao longo, não só do Novembro Azul, mas a gente abriu essa caixinha já desde outubro e nós viemos fazendo um compilado para a gente hoje estar aqui apresentando numa live, fazendo esse grande resumo, que eu acho que é de grande relevância para todos nós aqui, porque o intuito nosso, como vocês que nos acompanham já sabem, é levar a informação, disseminar a informação, e você que nos assiste aqui também faça isso, né? E esse é o intuito maior da gente estar aqui comentando sobre a saúde masculina e também sobre performance humana. A outra pergunta é: o toque retal ainda é necessário ou basta só o exame de sangue? Nós sabemos que tem o exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína que só a próstata produz, né? E que através de níveis do laboratório, nós sabemos se esse PSA está mais aumentado, está no limite, ou é um PSA suspeito. Então, esse é um tipo de exame. Um outro tipo de exame que complementa, já estou até respondendo, complementa essa análise de sangue é o toque. Eles não são indissociáveis, muito pelo contrário, eles se somam para um raciocínio melhor e para conduzir de uma maneira mais saudável esse homem, porque ele pode entrar em grupo de risco e não é só o sangue que resolve, porque o sangue também tem suas nuances, pode ter suas falhas. E o toque é a mesma coisa, porque às vezes o tumor não está na periferia e o médico acaba não sentindo ao exame do toque, porque o toque, o intuito maior do médico urologista quando faz o exame da próstata é saber se tem alguma área suspeita ao toque. E se essa suspeição for de encontro com o aumento do PSA que ele já está trazendo para o médico urologista, você vai avançar nessa investigação, seja através de um exame de imagem, seja através de uma biópsia, para ter aí o desfecho final desse quadro que esse homem está apresentando. Então é isso, nós temos que associar o toque com o PSA para aí sim aumentar a chance de passar o câncer despercebido. Isso é que é legal a gente ter esse entendimento para inclusive aí estar passando essas informações para os homens que estão conosco, né? Surgiu uma pergunta aqui do Francisco, obrigado, Francisco está acompanhando a gente no Facebook. Doutor, tem um cálculo no cálice, só sai mediante a cirurgia? Ótimo, Francisco, muito interessante. As pedras nos rins, não necessariamente elas são indicação de cirurgia em todos os casos. Você tem que saber o tamanho desse cálculo, a localização dele nesse cálice, é o cálice inferior, cálice médio, cálice superior. Você pode tratar inicialmente com medicamento ou às vezes acompanhar. Então cada caso é um caso e obrigado você por ter participado aqui conosco, ok? Olha que legal, o André Ramos ali, obrigado aí, tá lá de Goiás, de Tumbiara, muito obrigado pelo carinho, fico feliz da sua audiência, que obrigado pela sua carona e vamos aí estar disseminando essas informações para o homem, falando da saúde integral masculina, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema mais adiante, que também surgiu essa pergunta. Uma outra questão foi: existe uma idade crítica para o aparecimento do câncer de próstata? Como nós já até falamos também um pouquinho, conforme o homem avança a idade, aumenta a chance de ter câncer de próstata. Mas se nós formos aí de uma maneira bem incisiva, falar assim, olha, tantos anos, a partir daqui tem um marco, é a partir dos 60 anos de idade. Sabe-se que indivíduos com 62 anos de idade, esse tem mais de 65% de chance de ter câncer de próstata. Mas então eu vou deixar para fazer o meu check-up com 60 anos. Olha, o segredo é o seguinte: quanto mais cedo a gente chega, mais chance a gente tem de fazer um tratamento. Então, se você tem 60% em torno da década de 60, você estando com 60 anos de idade, se você detectar precocemente, você vai ficar livre disso de uma forma mais... vai desfrutar disso de uma forma mais tranquila ao longo da sua vida. Agora, quem não faz aos 40 dificilmente vai querer fazer aos 60. Então o homem, esse é que é uma problemática, como nós falamos lá. O homem vai deixando cada vez mais e empurrando para debaixo do tapete o seu check-up. Haja vista esse homem que nos procurou quinta-feira. Ele falando de alto e bom tom, com a boca cheia: eu não faço check-up há mais de 30 anos, não sinto nada, estou maravilhosamente bem aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui.
E então, mostrando o quê? Se ele não fez com 30, não fez com 40, não fez com 50, não fez com 60 e se nega aos 60, na verdade 70 anos de idade, se nega a fazer o check-up. E o que acontece? Agora, se tiver um câncer, é muito mais difícil, pelo menos mostra estatisticamente, de às vezes reverter. Pode ser que esse homem também tenha um câncer, não tenha câncer, ou tenha um câncer inicial. Quanto mais cedo, portanto, fazer o diagnóstico, melhor em tudo, melhor a questão da sobrevida dele, o estar num estadiamento favorável para falar-se em cura ao longo do tempo, porque o câncer, a gente nunca fala de cura imediata, a gente precisa acompanhar 5, 7, 10 anos para falar essa palavra cura em termos oncológicos, através de exames, de marcadores e tudo mais. Mas às vezes clinicamente esse homem está bem, mas está com um tumor em atividade, isso às vezes ele nem sabe, isso é ruim. Então, se for para falar de uma idade crítica, é a partir dos 60 anos de idade, que aí tem um risco substancial. Mas a gente não espera lá, a gente começa a fazer o check-up, como nós falamos, aos 45. Nós estamos falando aqui para a próstata. Mas o homem tem que começar o seu check-up desde a adolescência. Teoricamente, fazendo o seu check-up de peso, fazendo o check-up da pressão arterial, glicemia, hemograma, são coisas nesse sentido, que é importante o homem já ter esse hábito, assim como as mulheres já o fazem. Isso é importante. Mostrando hoje que as mulheres estão vivendo 7 anos e meio a mais do que os homens, uns falam 7,2, 7,6, mas enfim, 7 anos a mais do que os homens estão sucumbindo muito mais cedo. Quando a gente fala de expectativa de saúde, as mulheres têm 11 anos a mais de expectativa de saúde do que as mulheres têm 11 anos a mais do que os homens, ou seja, os homens vão viver um X anos, mas 11 anos antes ele já não começa a ter qualidade de vida. Ele não desfruta com os netos, não desfruta com a esposa, não viaja mais, fica 11 anos tomando remédio ou internado, fazendo tratamentos crônicos, perdeu a vida. Por quê? Por simples hábito, por simples negligência de si mesmo. Um dia eu vou, esse dia nunca chega, aí lá na frente ele paga o preço. Isso não é falado no Novembro Azul, infelizmente. O foco é próstata, não está errado, repito, mas a gente tem que ter essa abrangência, ver que o homem ele é uma amplitude de saúdes, saúde emocional, saúde espiritual, saúde familiar, saúde social, saúde financeira. É isso que a gente fala, que a gente tem, pelo menos ao longo dos nossos encontros semanais, tentado passar adiante esses conceitos que no fundo é para a gente ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É um contínuo, uma evolução. Mas a gente tem que ter isso consciente, de forma consciente. Aí sim, porque eu levei para minha própria consciência, através de quê? De escutar algo que até então não era consciente para mim, eu me sensibilizei com isso, fui atrás, fiz um entendimento melhor sobre isso e aí continuei a minha jornada. É essa que é a grande sacada quando a gente fala da sensibilização de saúde. Outra pergunta que nos chegou aqui: como é que é o diagnóstico do câncer de próstata? Olha, nós estamos falando ainda de um único tema da saúde do homem, onde tudo começou, que foi exatamente lá em Melbourne, na Austrália, que foi o câncer de próstata, câncer de testículo e depressão no homem. Então, chegou minha pergunta na nossa caixa de dúvidas e perguntas: como é que é feito o diagnóstico? Quando nós estamos diante de uma suspeita desse homem, de câncer, evidentemente, seja o toque que foi suspeito, a gente percebeu que algo não está legal no toque, a história desse homem é muito forte com relação aos cânceres na família, o próprio PSA veio alterado ou veio duvidoso, ou ele já veio com um exame de imagem, uma ressonância suspeita ou mesmo um ultrassom. Opa, aí nós avançamos o quê? Numa biópsia de próstata. E é essa biópsia que definitivamente nos apresenta o que ele tem na sua próstata. E aí o patologista vai examinar isso numa lâmina, no microscópio, e aí vai nos apresentar um laudo falando: olha, é câncer de próstata. E aí dentro desse câncer de próstata, existem as classificações, digamos assim, se é um câncer, entre aspas, o que eu vou falar, meio bonzinho, é um câncer intermediário ou é um câncer mais agressivo em termos de comportamento celular dele. E aí faz com que a gente tenha uma ideia de como esse tumor está se comportando nesse homem.
Então esse que é o perigo, porque o homem ele pode não ter nenhum sintoma de próstata. Mas aí foi uma outra pergunta que surge. Qual que é os sintomas do câncer de próstata? Às vezes ele não tem sintoma nenhum. Ele se confunde com o crescimento da próstata, que esse homem maduro começa a ter a partir de agora. Acordar várias vezes à noite, o jato da urina já não é tão longe, é mais curto, ele tem uma urgência para urinar. Quando ele termina de urinar, tem a sensação de que a bexiga ainda contém urina. Às vezes pode sair sangue, às vezes não. Então, são vários sintomas que não é um exclusivo. Olha, isso é igual ao câncer de próstata, não é verdade. Então ele não fica muito frustro, por isso que tem que ir atrás, tem que investigar. E quem faz isso é o médico urologista, através de perguntas, através de exames complementares e o exame físico. Porque isso tudo, eu brinco, que vai juntar as peças do quebra-cabeça para dar uma ideia agora com relação à sua saúde urológica, sua saúde prostática, para aí sim a gente tomar umas medidas cabíveis de cada homem, ou seja, de forma personalizada. Ah, o meu vizinho teve, meu fulano teve, mas cada um tem um comportamento diferente. É assim que a gente tem que interpretar a questão oncológica. Nunca é igual o comportamento de um para o outro, né? Às vezes um tem diabetes, um tem obesidade. Para falar em obesidade, me lembrou agora, me deu um insight, um dos fatores de risco que se tem hoje também, conhecimento para o câncer de próstata, é a obesidade. Então hoje até o tabagismo fala-se, mas ainda é questionável, mas a obesidade já está estabelecido e pior, quem opera ou quem faz radioterapia sendo obeso, os resultados não são tão satisfatórios quanto as pessoas que estão com o seu peso adequado, né? A gente sabe que o peso de acordo com o índice de massa corporal, peso sobre a altura ao quadrado. Então aí a gente tem o IMC, que vai saber se a gente está com sobrepeso, se a gente está com peso normal, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? E é isso que é importante a gente saber, os nossos números. Não só nós homens, mas nós estamos falando aqui especial para os homens, mas as mulheres que abstraem muitas informações e disseminam essas informações. E é importante os homens saberem os seus números. Como isso? Saber os seus números. Saber como que é o seu peso, quanto que é a sua pressão arterial, sua glicemia, seu colesterol, suas últimas métricas, como é que está a sua circunferência abdominal. A gente sabe que o homem que tem circunferência abdominal muito avantajada pode ter um risco de ter um infarto de 4, 5 vezes mais do que quem tem uma circunferência abdominal normal. Você vai começar a fazer essas suas métricas. Isso tudo é importante. Pois bem, agora as outras perguntas que surgiram, eu dividi em blocos e agora nós vamos falar sobre o câncer de testículo, que às vezes pouca pessoa tem essas informações, poucas pessoas, inclusive a informação de que o Novembro Azul surgiu também dando ênfase no câncer de testículo há 17 anos lá na Austrália. E não se fala nisso, só fala câncer de próstata. E não é verdade. Então, o câncer de testículo acomete mais os homens a partir dos 15 aos 35, 34 anos de idade. Mais indivíduos brancos do que indivíduos negros. Por incrível que pareça, é uma peculiaridade aí do ponto da raça. E nós sabemos que um homem é diagnosticado com câncer de testículo a cada hora. E por dia morre um homem de câncer de testículo no nosso país. E outro dado interessante é que dos tumores sólidos no corpo humano inteiro, olha o que eu vou dizer, dos tumores sólidos do corpo humano inteiro, o câncer de testículo tem 99% de chance de cura. Olha que coisa forte e interessante isso. Se eu detecto um câncer de testículo e eu ajo de maneira rápida e enérgica, e não fico cozinhando o galo, digamos assim, postergando a visita com o médico, tem grande chance de cura. E como que é o sintoma? Como que o homem deve proceder? E aí é uma pergunta que surgiu aqui, doutor, como eu posso suspeitar de um tumor de testículo? E isso às vezes começa lá nos primórdios, a própria mãe fazendo o exame na criança, no filho, né? Ou o pai. Quando vê um testículo maior do que o outro, uma região mais endurecida, porque também pode acometer crianças
crianças na primeira infância, digamos assim. Depois o outro pico é dos 15 aos 35 anos de idade, 34 anos de idade. Depois tem um pico depois dos 70 anos de idade do homem. Então a gente fala que é uma curva trimodal. 3 momentos o homem pode ter câncer de testículo. Então o homem tem que fazer o autoexame, uma vez por semana, uma vez por mês, ele palpar o testículo. Ah, mas eu não sei como é que é. O testículo tem uma consistência borrachoide. E essa consistência tem que ser simétrica, tem que ser no um e no outro. E qual que é o melhor momento de fazer o autoexame? No banho. Um banho morno, um banho quentinho, porque tem um relaxamento da região escrotal e você palpa de uma maneira muito mais tranquila, sem dor, de uma maneira bem... não precisa apertar muito. E você vai começando a ter o entendimento do seu corpo com relação a isso. Se um dia algo diferente você notar durante a palpação, você vai procurar um atendimento mais precoce. E a mãe a mesma coisa fazendo isso no seu filho. Na hora que está dando banho e tudo mais, palpa devagarzinho, sem apertar muito. Ou ela pode fazer o exame também no seu parceiro, não há problema nenhum. Está ajudando o parceiro, inclusive, porque ela já começa a ter esse entendimento de que se alguma nodulação for palpável, não quer dizer exatamente que aquilo é um tumor. Tem que fazer os exames complementares. E isso quem vai fazer? É o médico urologista, pedir exames de sangue e também exames, por exemplo, de ultrassom, exames complementares. E é isso que é a perspicácia, a percepção do autoexame testicular, que, por sinal, é um exame recomendável, porque fala-se muito, por exemplo, no Outubro Rosa, da mulher fazer o autoexame da mama. Tá correto, tá certo. E por que no Novembro Azul não se fala para o homem fazer aí o exame testicular? Poderia também assim instruir. Por quê? Porque o Novembro Azul também é voltado para o câncer de testículo, mas ninguém fala. Então, às vezes, a gente tem que precisar de um encontro como esse, ou às vezes em redes sociais, ou às vezes no próprio no nosso YouTube, tá aí divulgando essas informações, porque a mídia, que hoje é de fácil acesso, não bate nessa tecla, infelizmente. E um outro conceito que é importante a gente estar falando, que o câncer de testículo, portanto, sendo detectado precocemente, existem modalidades, como a cirurgia, mas você, por mais que seja um indivíduo jovem, por questões de estética, você pode depois colocar uma prótese. O homem vai ter o seu desenvolvimento das suas características sexuais secundárias normais, barba, virilidade, força, não vai impactar isso aí. Até com relação à sua fertilidade, se for um centro adequado, você pode fazer um congelamento de esperma e tudo mais. Então cada caso é um caso. Procure o seu médico para ter maiores informações com relação a isso, caso você note alguma coisa ou você, mulher, perceba isso no seu cônjuge, no seu parceiro. Isso é importante, sim. Você está fazendo um grande papel ajudando outra pessoa. Então, uma coisa interessante que eu gostaria de falar, nós temos, para quem não está ainda habituado com os nossos encontros aqui semanais, mas nós temos um programa de saúde do homem em que nós temos um dos módulos, nós temos 5 módulos no nosso programa. Primeiro é o Generalidades, onde a gente tem uma abrangência da saúde do homem. Depois a gente fala do autoexame. E nós damos ali mais de 10 dicas de como o homem vai palpar o seu testículo, examinar o pênis, examinar a sua mama. O homem também tem câncer de mama. Então, existem manobras específicas para o homem palpar suas mamas, o homem olhar se ele está com presença de hérnia ou não, examinar a sua cavidade bucal. Ou seja, nós temos 10 tópicos específicos para o homem fazer o autoexame. E dentro desse módulo, nós também temos a gente chama de mapa de autoconhecimento da saúde, a gente chama de MEX. E esse mapa de autoconhecimento da saúde, o homem com uma panorâmica muito rápida, 5 minutos, ele vai saber como é que está a sua vida no momento. E depois ele faz um plano de ação. Simples e objetivo. Às vezes ele não precisa procurar um profissional naquele momento. Ele mesmo vai ter o autoentendimento e vai seguir aí a sua roadmap, o seu segmento com relação aos outros módulos, nessa caminhada desse programa. É sensacional. E agora nesse Novembro Azul, nós estamos tendo o privilégio aí de ter tido grandes procuras. Se você tiver interesse depois, aqui no link no YouTube
Tem aqui o link para você depois tiver interesse em fazer uma visita e quem sabe até adquirir o nosso programa. E você que acompanha a gente também aqui no Instagram, nós temos o nosso link da bio, da nossa landing page, que você já vai cair direto no nosso produto, no nosso programa sobre saúde do homem. Então vamos lá, seguindo aqui, outra pergunta também com relação à saúde do homem, em especial agora com a disfunção erétil. Doutor, o que causa a disfunção erétil? Pode acometer qualquer idade, específico de alguma idade, tem algum fator predisponente? Eu diria que existem vários fatores, não tem uma idade específica. Pode acometer jovens, pode acontecer homens de meia idade, pode acontecer homens maduros. A gente sabe que existem algumas situações que favorecem de forma mais intensa isso. Por exemplo, inflamações, no caso inflamações na próstata, isso é um dos problemas. Algumas problemas mecânicas no próprio genital masculino pode impactar também algumas placas, algumas curvaturas. Isso aí existem algumas enfermidades que leva ao pênis a esse tipo de apresentação. Pós-operatórios, seja ele de barriga aberta, laparoscopia, pode ter aí uma disfunção erétil transitória. O homem com cirurgia prostática pode levar a esse déficit transitório ou permanente, mas tem como tratar. Alguns problemas de vascularização, homens que são diabéticos, homens que têm colesterol alto, triglicérides, pode ocluir os microvasos que tem na região genital e ao longo do tempo pode impactar isso em termos da sua ereção. E ele acha que ele está tudo bem com ele. E na verdade a primeira manifestação, que eu brinco que é a ponta do iceberg, por trás disso, isso foi o que mais chama atenção para ele, porque isso para o homem, naquele momento da vida dele, aquilo é uma prioridade, porque ele acha que tudo bem, é qualidade de vida, mas ele veio por causa da questão da disfunção erétil. Quando a gente vai descobrir, ele é um pré-diabético, ele já é hipertenso, colesterol aumentado, sedentário, tabagista, etilista, ou seja, eu brinco que é uma bomba relógio ambulante. E ele está preocupado apenas querendo tomar remédio específico para disfunção sexual. Às vezes melhorando outros parâmetros, ele tem uma saúde melhor. E evidentemente que isso impacta outras esferas desse homem. E impacta ele do ponto de vista conjugal, impacta ele do ponto de vista de performance no trabalho, impactando aí a sua vida financeira, sua vida emocional, que está preocupado, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o meu relacionamento, não estou conseguindo. Aí, tá vendo o transtorno que isso tudo causa? É saúde integral masculina. O homem não é só esse físico. O homem, para quem acompanha, sabe que a gente já tem falado muito. Hoje nós estamos na nossa 40ª semana consecutiva de live. E graças a você aqui que está nos acompanhando, seja no Instagram, seja no Facebook, outra hora no YouTube também. Hoje nós estamos no YouTube e no Instagram exclusivamente, mas que nos motiva e nos encoraja a gente estar nessa jornada aqui de disseminação de informações sobre a esfera psicoemocional, falando de neurociência, falando de performance humana e agora exclusivamente falando do físico. Então, cada momento a gente está falando de uma maneira global da saúde masculina agora, mas já falamos, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Outra problemática também são traumas, acidentes motociclísticos, acidentes de carro que tem fratura de bacia, pode comprometer a terminação nervosa responsável pela ereção do homem, no caso. Doenças crônicas como o próprio diabetes, o próprio indivíduo renal crônico, hepatopata, doenças neurológicas e assim sucessivamente. E aqui eu quero fazer um parêntese, que talvez pouca gente saiba disso e eu vou deixar para falar nesse minuto. E olha que interessante, esse não é nenhuma novidade para nós que estamos em atividade e acolhemos esse perfil de homem, que é o homem viciado em pornografia. Isso é uma das causas talvez mais intensas hoje do indivíduo jovem com relação à pornografia. Quanto mais pornografia o homem assiste, maior a probabilidade dele ter disfunção erétil, durante inclusive o ato. Mesmo se ele for jovem e saudável, eu não sou hipertenso, eu não sou obeso, eu não tenho diabetes, eu não estou nada, mas a pessoa ela é viciada e às vezes nem tem noção. Isso é um estudo recente que saiu agora numa revista chamada Men's Health, de agosto desse ano, mostrando aí
que eles descobriram que esses homens que relataram assistir mais de 70 minutos ou mais de pornografia por semana, esse homem tem algum grau de déficit sexual. E às vezes o homem está querendo tomar remédio, está querendo fazer outras coisas, mas ele não tem noção disso. E isso está relacionado intimamente com um neurotransmissor, que não é o escopo do nosso encontro de hoje, mas nós já falamos disso, que por exemplo é a dopamina. E isso, ele está canalizando as suas energias apenas para um pilar da vida dele, que é a parte íntima. E muito pelo contrário, está tendo uma fuga do ponto de vista de performance dele gigantesca, que isso está impactando ele no caso da relação. Então, esses homens que assistiam mais de 70 minutos, eles tinham relações sexuais com as suas parceiras menos satisfatórias e eram mais propensos ainda a ter disfunção erétil crônica. Porque você faz estudos, você pergunta e aí depois você traça um perfil desse homem. E as pessoas não têm conhecimento disso. Isso é ruim, isso não é legal. Essa pessoa está perdendo aí 70 minutos, mais de 1h, né, e meia aí por semana, fazendo esse tipo de ação. E isso impactando negativamente a sua vida. Fora o distúrbio que isso está ocasionando a nível de neurotransmissor do sistema nervoso central, e a gente sabe o quão importante é a dopamina para a nossa performance humana. E nós, preocupados com essa temática e mergulhando a fundo nela, nós temos também no nosso programa, nesse programa de saúde masculina, que eu convidei você que está aqui no YouTube, clicar no link, e você que está aqui nos acompanhando no Instagram, depois vai na nossa bio. Esse programa de saúde do homem, nós temos um módulo, que é o terceiro, salvo engano, o terceiro módulo dessa roadmap, que se chama Addiction, que é os vícios, seja da pornografia, seja da masturbação, seja também das telas digitais. Tudo isso impacta a performance humana. Então nós não estamos falando só da saúde física, nós estamos falando agora de um problema na esfera psicoemocional, dando repercussão na saúde física e impactando a performance desse homem. A gente comenta isso e evidentemente a gente tem o antídoto, a maneira, a vacina, digamos assim, entre aspas, né, de como nós vamos combater isso, a resolução desse problema. E isso tem no nosso programa. Como seguir isso, como interpretar isso também. Será que eu sou um viciado em pornografia, em masturbação, em telas digitais e não estou sabendo? É que a gente está falando, às vezes a gente tem que sensibilizar a pessoa para que ela tenha o entendimento e a partir daí a gente seguir adiante nessa roadmap que a gente acabou de falar aqui para você, ok? E isso está um tópico, portanto, no nosso curso online, que você depois pode ter acesso da plataforma que você quiser, do seu celular, do seu tablet e tudo mais. Então, eu sugiro, você que conhece alguém, ou às vezes é o seu cônjuge, é o seu parceiro, ou você que nos assiste aqui agora, nossa, será que eu me incluo nisso? Nunca tinha pensado nisso. Às vezes a problemática está aí. Hoje é muito corriqueiro, por exemplo, quando chegam as pessoas, não importa a idade, a pessoa quando chega com essa problemática, com essa queixa, que foi difícil vencer uma barreira e explicita para mim a nível de consultório, eu faço essa pergunta, apresento os nossos questionários de disfunção sexual, que a gente também apresenta no nosso módulo do Addiction, e depois a gente tenta tratar já sem medicação. Muitas das vezes resolve sem medicação. E evidentemente, como a gente é médico, pode prescrever numa eventual necessidade. E o homem vai buscando outras maneiras para ele ir eliminando esse vício que está muito bem desenhado no nosso curso aí online, nosso programa, melhor dizendo, sobre saúde do homem, e essa roadmap, que é o terceiro módulo que a gente colocou aqui para os homens. E interessante que é um outro conceito, que hoje a grande vedete que nós vivemos no mundo atual, que é o Covid e a saúde do homem. E ninguém é melhor dizer, às vezes as pessoas não têm o olhar de que a enfermidade ou esse vírus dentro do gênero masculino, ele tem uma repercussão totalmente distinta com relação à mulher. E olha que dados interessantes que eu queria falar aqui para você agora.
De 55% dos homens acima dos 40 anos de idade deixaram de fazer as suas consultas ou quaisquer tratamentos em função do surto de Covid. Agora, nesse momento que nós vivemos do pico aí de março até agora, dois meses atrás mais ou menos, onde ainda ficou o mundo, né, contido em lockdown, digamos assim. Então isso é muito expressivo. Imagina as pessoas com tumores, ou homem com problemas prostáticos, problemas de disfunção erétil, problemas urinários, como que isso também não impactou sobremaneira a esfera psicoemocional e a esfera física, social desse homem, né? Sem contar a questão do vírus. Nós estamos falando isso só por homem estar contido em seus lares. Em torno de 20% dos homens, a partir dos 40 anos de idade, eles afirmaram ter percebido um impacto negativo na sua saúde, durante essa problemática, porque ele começou a ter um entendimento melhor do seu corpo. Então isso foi um estudo que a própria Sociedade Brasileira de Urologia divulgou agora, nesse mês do Novembro Azul, para nós médicos vinculados à Sociedade Brasileira de Urologia e também para a comunidade. Está falando sobre isso, porque isso é interessantíssimo. Em torno de 10% considera que a sua saúde, olha o que os homens falam, a minha saúde hoje, 10% deles que foram entrevistados, quase 500 homens, 10% deles falam que a saúde deles está pior hoje do que em março. Eu teve uma piora em torno de 9 meses, 8 meses, piorou assustadoramente a saúde. Será que eu já estava assim ou agora eu estou mais consciente? Eu não sei, e por isso que eu estou dando uma nota que agora está muito mais exuberante, ou de certa forma piorou? Essa é uma outra questão. Mas o homem está começando a ter agora uma consciência. Então, por essa sensibilização do quadro dele, ele leva para a consciência, opa, eu não estou legal. E esse estudo, com mais de 500 homens, foi feito em quase todas as capitais brasileiras, pela própria Sociedade Brasileira de Urologia, que compilou essas informações e nos apresenta agora, e é o que eu estou falando aqui, para você que nos acompanha aqui nas redes sociais, né? E depois essa live também vai ficar no ar por 24 horas, depois a gente também retira. Você pode encaminhar para alguém, você pode rever de novo, que eu acho que são conceitos interessantes e que vale a pena você que está agora tendo às vezes o primeiro contato com essas informações. 33% dos homens relataram que eles vão com regularidade aos urologistas. E observe, mais de 60% dos homens não vão nos urologistas. 10% não sabe o que é urologista. Então é muito pouco, é uma parcela muito pouco da população. Isso é ruim, mostrando que a gente tem que cuidar mais dos homens, né? E quem é o grande agente que faz isso? São as mulheres, indiscutivelmente. As mulheres hoje que tomam a iniciativa, marca consulta, vai presencialmente, ela é mais instruída, ela conversa, ela pega as informações, ela sabe transmitir as informações do que o homem está passando para o médico quando está presencialmente. Isso é sensacional. Se você, mulher que está aqui nos assistindo, eu tenho certeza que você está desfrutando muito desses conceitos, ou está refazendo os seus conceitos, ou está embebendo mais de conceitos, e você não vai ficar com esses conceitos. Você tem certeza que você vai passar adiante. E esse é o nosso papel. Então, para mais de 90% dessas pessoas que foram entrevistadas na campanha do Novembro Azul, eles acham que a campanha é importante. O Novembro Azul vale a pena. Só que o que acontece? Mesmo a gente fazendo tudo isso, os dados não mostram que os homens estão indo adiante. Os homens estão ficando na mesma coisa. Não está aumentando aí, digamos assim, o retorno em torno de sobrevida desses homens. Muito pelo contrário, está estagnado aí há mais de 7 anos. Os dados continuam os mesmos, os relatórios continuam a refletir as observações que os epidemiologistas estão mostrando para a gente. E os estudiosos em saúde do homem, que embora nós fazemos essas campanhas, os dados continuam iguais em termos de mortalidade do homem do trânsito, mortalidade do homem com relação à drogadição, a bebidas alcoólicas, a comportamentos de risco em alta velocidade no trânsito, falando no celular ao trânsito, são essas coisas.
né? Continuam comendo menos verdura, mais carne vermelha, menos fruta do que as mulheres. Então, é esse que é o dado. Então, por que a gente não fazer o Novembro Azul ser todos os dias, através de informações cotidianas para os nossos homens? E é isso, pelo menos, que nós estamos fazendo o nosso papel uma vez por semana, está sempre falando de saúde masculina, bem como performance humana, tentando fazer isso, porque o homem não é só saúde, ele é um todo, é a saúde como um todo, que a gente chama de saúde integral masculina. Então, com relação ao Covid, olha que coisa interessante. Os homens mais velhos com as doenças crônicas parecem ser os mais gravemente afetados. Na Itália, teve um relatório recente de mais de 3.000 mortes relacionadas ao Covid, mostrou as taxas de mortalidade mais altas nos homens do que nas mulheres. Isso, para nós que estamos no convívio cotidiano dessas informações, não é grande novidade. Mas as pessoas fora, digamos assim, que não convivem com esses informativos de saúde diariamente, ou não são da área de saúde propriamente dita, não sabem que só de ser do gênero masculino tem uma peculiaridade a mais e pior, uma mortalidade maior. E olha esses dados aí da Itália, mostrando que dessas 3.000 análises desses casos, certamente com Covid, a faixa etária dos homens mais velhos que tinham doenças crônicas, 70% deles as mortes foram nos homens. Então, mostrando aí que dos países que tem essas informações estratificadas por gênero, mostra que a mortalidade é maior nos homens. Seja na Itália, na República Dominicana, na Dinamarca, na Holanda, nas Filipinas, mostrando isso, que os homens são diferentes em termos da resposta ao Covid em relação às mulheres. E tem algumas explicações e nós vamos falar um pouquinho com relação a isso em instantes. E outra coisa, com relação aos Estados Unidos, mais de 13 estados americanos mostraram que nesses estados a chance dos homens morrer quando eles estratificaram é muito maior nos homens do que nas mulheres, né? Também mostrando aí a peculiaridade do gênero masculino nos Estados Unidos e nesses países que nós já citamos com relação à resposta ao Covid. Isso aí demonstra também que as minorias raciais e étnicas nos Estados Unidos também têm uma taxa de mortalidade diferente, por exemplo, nos afro-americanos e nos latinos, excedendo os homens brancos e os asiáticos. Ou seja, nos Estados Unidos em especial, os latinos e os afro-americanos estão morrendo muito mais do que os brancos e os asiáticos, lá os chineses, os vietnamitas, os próprios japoneses, comparado com os afrodescendentes, os afro-americanos e os próprios latinos. Então, talvez isso seja relacionado com a sua condição de obesidade, diabetes, hipertensão, fatores socioeconômicos. Tudo isso são inferência. Às vezes eles têm acesso mais rápido aos testes e tratamentos, né? Mas os homens têm umas peculiaridades que muito provavelmente está relacionado com o receptor. A gente fala ACE2, que é de angiotensina. É só um nome curioso para você que não é da área, que está aqui nos acompanhando. A sua função imunológica, sua função hormonal, os seus hábitos são distintos com relação às mulheres. E às vezes aí é que é onde está pagando o preço de uma vida que ele não foi regrada, foi uma vida totalmente destoada, e agora que o organismo precisa de uma reserva, ele às vezes não tem. Esse é o problema. Às vezes eu estou com obesidade, estou com colesterol aumentado, fumei, bebi, e aí na hora que o organismo está em regime de estresse, que precisa às vezes de uma reserva, mesmo dando suporte, ele não consegue sair, né? Essa é uma das explicações. Por quê? Comportamento de risco. Isso é ruim. Os homens têm esses comportamentos muito maiores, muito mais desenvolvidos do que as mulheres, e aí eles estão pagando um preço por isso agora, quando contagiado pelo Covid. Então esse receptor que a gente fala de ACE, só uma curiosidade, ele está nos alvéolos pulmonares, está na traqueia, também está no coração. E esse vírus, portanto, esses receptores, o vírus tem eles como alvo, e aí eles se dirigem a esses receptores e acabam comprometendo esses receptores, porque os homens têm em muito maior quantidade do que as mulheres. Consequentemente, isso expressa uma atividade viral maior em termos da clínica, insuficiência respiratória, insuficiência secundária,
e agravando ainda mais o estado de saúde do homem. É assim que esse Covid tem atuado na saúde masculina, o que explica potencialmente a predileção masculina por doenças mais graves hoje em dia, nesse compilado de informações que nós estamos tendo aqui. Com relação agora à saúde do homem relacionada à Covid, e fazendo o link de todo esse histórico de uma vida desregrada do homem por atividades e comportamentos de risco. Então, outra coisa também é a diferença no sistema imune. Uma diferença fundamental nas mulheres, que pode explicar essa maior resposta imunológica natural, é que as mulheres têm 2 cromossomos X, que a gente fala XX, o homem é XY, enquanto o homem, evidentemente, só tem um. Então, isso faz com que nesse X tenha alguns genes relacionados à imunidade e essa regulação envolvendo aí a resposta que a gente fala inata, própria do ser humano. Como a mulher tem 2, ela produz, tem mais genes, ela possui essas respostas mais intensas e, consequentemente, ela é mais coibida, digamos assim, da ação do vírus com relação ao homem. Essa é a justificativa em termos imunológicos e também é a justificativa em termos hormonais. Isso já foi provado, inclusive, nos estudos americanos, lá no H1N1, no MARS, né? E agora não deu tempo, não tinha pesquisas com relação ao SARS-CoV-2, né? Que é o vírus propriamente dito, e a doença é o Covid-19. Então, a justificativa provavelmente está nesse X aí que foi estudado em ratas, em cobaias, e que provou aí com a questão do estrógeno ser um fator que seria o protetor para as mulheres de uma forma muito mais intensa do que os homens, por nós possuirmos apenas um X em relação às mulheres, né? Então esse seria um outro dado curioso. Uma outra coisa interessantíssima que faz com que os homens às vezes tenham uma reação mais exuberante do que as mulheres é a higiene e os seus hábitos. Higiene, olha que coisa interessante. Os estudos demonstraram que as mulheres lavam as mãos com muito mais frequência do que os homens. Olha que curiosidade, mostrando aqui um ato simples, mas as mulheres fazem com muito mais regularidade e intensidade e mais critério do que os homens, levantando assim as especulações de que isso pode ser o responsável também pela diferença do Covid em relação a homens e mulheres. Então esse estudo já começou desde lá da China, desde quando começou essa repercussão de que os homens têm uma mortalidade muito maior. Por exemplo, na China 70% dos óbitos são os homens, né? 1/4 dos indivíduos em Wuhan que teve o vírus foi em adolescentes homens, não foi em as mulheres. Então será por que isso? Então os chineses começaram a descobrir lá que os homens, eles têm inclusive uma propensão maior a ter infecção secundária junto com ele, de bactérias, vírus. Eles carregam isso por uma falta de higiene adequada, às vezes de limpeza de pele, do cabelo, de roupa, e tudo isso vai trazendo bactéria, isso vai colonizando o homem. Mas o vírus SARS-CoV-2 ou a doença Covid-19, ele começa, o outro patógeno, outra bactéria, esse outro vírus que às vezes está junto com ele se exacerba, e isso é ruim. Olha que coisa interessante, ele fazendo aí essas outros sintomas virem a agravar ainda mais esse quadro do Covid-19, que é a doença. Então, normalmente também, os homens têm um calendário vacinal a desejar, isso é um comportamento. Ele, não, eu vou deixar para depois, aí não tem vacina para influenza, ele não tem vacina de tétano, ele não tem vacina aí de pneumonia, ou seja, ele fica com o calendário dele vacinal em aberto, ao passo que a mulher tem isso de uma forma mais rigorosa. A mulher, no período gestacional dela, ela se preocupa com as suas vacinas, ela faz o segmento direitinho, faz o pré-natal. Na grande maioria das vezes é assim. Sempre comparando com os homens são mais relapsos, e isso também faz com que ele pague um preço na hora que ele tem uma infecção como essa, né? Aqui nós estamos falando em especial do Covid-19. Então, o que também pode favorecer nesse caso esses índices tão exagerados de 2, 3 vezes mais, dependendo do local que você avalia.
em termos de mortalidade em relação às mulheres. Isso é ruim. E um outro fato é essa questão do machismo, da masculinidade. Eu diria que, eu nunca usei essa terminologia, mas eu vou ousar hoje de falar essa masculinidade tóxica. Isso é verdade. Esse primeiro exemplo que eu citei desse paciente que nos visitou aí quarta, quinta-feira dessa semana. Então isso vai impactar ele, lógico que ele traz isso de uma maneira cultural muito forte, prejudicando aí ele ter essa aceitabilidade com relação aos tratamentos, ao seu check-up, por exemplo. Ele não acredita nisso, ele arredio a esse tipo de situação. Então até a prevenção é mais difícil nos homens do que nas mulheres. Então, o que acontece? Eles subutilizam o sistema de saúde. Por quê? Porque eles não acreditam em prevenção. Eles marginalizam isso aí, né? Eles bebem mais, fumam mais, nós já até falamos sobre isso. Isso é um comportamento, o calendário vacinal. Esses comportamentos vai aí favorecer cada vez mais esses índices nada agradáveis com relação à mortalidade nesse momento do tópico que nós estamos falando do Covid e com relação à saúde masculina. Ah, mas não é Novembro Azul? Não tem que falar só de próstata? Não, nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia. E aí os homens morrendo muito mais do que as mulheres. É legal falar de próstata? Sim, mas os homens estão morrendo mais de Covid no momento do que as mulheres e ninguém fala isso. Então, tudo isso está relacionado com o quê? Com esses comportamentos, com essas comorbidades que o homem tem e ninguém ajuda, e ninguém fala. Eu costumo dizer, eu ainda vou gritar sozinho, não tem problema, mas eu estou fazendo o meu papel enquanto agente de promoção de saúde, enquanto médico, enquanto um estudioso nessa temática de saúde masculina, em especial da saúde integral masculina. Então, os dados de mortalidade dos homens são claros e gritantes com relação às mulheres, muito mais ceifando vidas dos homens do que em relação às mulheres. Então, olha que interessante, uma pesquisa mais ou menos com quase 2.500 pessoas, os homens, eles falaram o seguinte, não, eu evito usar, olha que coisa esse trabalho que foi publicado agora, recente, não tem 30 dias, quase 2.500 pessoas, os homens falavam assim que eles não usavam máscara porque as máscaras o tornam fracos e sem graça. E os homens que usam máscara estão expondo a sua fragilidade. Olha onde chega o nível de consciência de um homem falar isso com relação à sua exposição. Eu não uso máscara porque vai me mostrar que eu sou fraco e eu tenho que me expor que eu estou sendo vulnerável, mas eu sou forte, eu não vou pegar isso. E está morrendo 3 vezes mais. Um comportamento de usar uma máscara, de lavar as mãos, higienizar as mãos, seja com água e sabão ou seja com álcool gel. Isso é pesquisa científica. Então o que a gente está falando aqui, você que está nos acompanhando aí no YouTube e você aqui que nos acompanha também no Instagram. Obrigado pela sua carona até o momento. Então, fazendo aqui um resumo com relação à saúde do homem, o Covid, nessa pandemia que a gente vive. Então, em comparação com as mulheres, os homens infectados com Covid, eles apresentam maior gravidade da doença e, consequentemente, estão morrendo muito mais do que as mulheres. Isso é fato. Então, os homens hoje morrem muito mais de Covid do que de câncer de próstata. Câncer de próstata é importante, Novembro Azul falar? Sensacional. Temos que falar sim, temos que sensibilizar os homens. Mas tem algo pior aí. Por que a gente não pode falar sobre isso? Esse é o momento de sensibilização. E por isso que a gente sempre fala na saúde integral masculina. Por quê? Porque o homem ele tem que ser visto como um todo. E isso tem que começar, às vezes, com essas mudanças de crenças, embutidos com essas verdades absolutas no seu subconsciente, que faz ele ter uma repercussão a nível do seu físico, que ele não toma uma atitude com relação à sua saúde. Ele não está fazendo a promoção da saúde para ele mesmo. Ou seja, ele está aí desguarnecido e às vezes está sofrendo. E aí, quem que vai alertar ele?
é você que está aqui bebendo de informações, você que às vezes, infelizmente, a gente também perde amigos, perdeu familiares, não só pessoal, mas também as pessoas dos meus convívios, né? E isso é ruim. Então, às vezes, é na dor que a gente vê um aprendizado. Mas será que a gente precisa disso? Por que a gente não pode mudar uma pessoa do nosso lado? Mudar não, que quem vai mudar é ela mesma, mas instruí-la, para que ela aí sensibilize e conscientize que ela tem que fazer uma mudança pessoal. Porque nós não vamos mudar ninguém, mas a gente pode instruir sim, através de informações consistentes. Esse é o nosso papel. E você que está aqui, eu acredito que pense como a gente, porque nós estamos aqui nesse exército do bem, de querer fazer o bem para outras pessoas, para a gente construir essa sociedade cada vez melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, diante disso, nós fizemos esse programa onde a gente acredita que primeiro a gente tem que fazer esse mergulho interior, fazer esse autoconhecimento, nos descortinar aí de certas verdades que estão ocultadas. A partir do momento que eu começo a ter esse conhecimento de forma mais forte em mim mesmo, eu vou começar a ser mais amigo de mim mesmo. A partir do momento que eu começo a ter mais amizade, mais carinho comigo mesmo, eu vou começar a cuidar do meu entorno. E assim, uma onda radiada vai se alastrando. Eu tenho bem, eu quero bem a mim, vou cuidar melhor do meu estado físico, do meu estado emocional, do meu estado espiritual. Consequentemente, vou querer que outras pessoas venham. E nós vamos fazendo uma ascensão coletiva. Isso é que é interessante, que é a escala, a gente fala, é uma escala amores, né, em latim, é uma escada do amor. A gente sai do material e vai ascendendo cada vez mais, abstraindo a beleza das coisas, a beleza da alma, a beleza das ideias, de tudo, até chegar no no topo da pirâmide, que é aí a divindade maior. Essa é a ascensão natural. A gente sai da matéria e vai para o espírito, mas a gente primeiro tem que começar a ter esse mergulho. E a saúde integral masculina, que a gente vem falando ao longo desse tempo todinho aqui, dos 40 encontros, das 40 semanas que a gente está junto, é exatamente isso. Né, que chegou agora, que por sinal, no Novembro Azul. Mas a gente vem falando isso continuadamente. A gente tem que fazer esse mergulho para depois eu começar a ter esse entendimento das saúdes, da minha saúde emocional, da minha saúde intelectual, da minha saúde financeira, da minha saúde familiar e assim sucessivamente. Mas começa comigo. A partir do momento que eu fiz isso, comecei a despertar isso, eu vou tomar uma ação porque eu quero resultados mais grandiosos na minha vida e vou trazer mais pessoas, porque isso é tão bom a gente viver nessa alta performance, nesse mundo, nesse espaço que eu estou vivendo tão gostoso, tão saboroso de alta performance, que a gente quer trazer outras pessoas. Por isso que a gente está aqui. Se você que está aqui até agora, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, nós não estamos no Facebook hoje, foi um equívoco meu, mas por quê? Porque acredita nisso também. Né? E quantas pessoas a gente também não poderia estar ajudando, levando essas informações. Isso é que é o mágico da coisa. Então, a gente primeiro precisa nos atualizar, investir em nós, empreender em nós. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter outra visão das coisas. A gente pensa diferente, fala diferente, sente as coisas diferente, age diferente, tudo é diferente. Por quê? Porque eu me encontrei. Ah, mas isso é muito fácil na teoria, não sei o quê. Não, basta você querer. Basta isso mesmo. Tem um despertar, porque você despertou porque você chegou na sua consciência. Não fui eu que levei a sua consciência, você que fez isso sozinho. E aí, preocupado com isso, ou tendo esse entendimento, melhor dizendo, seja da vida acadêmica, seja da vida prática, e agora com essa questão das redes sociais, de uma forma a mais abrangente, a gente criou esse programa, esse programa para a saúde masculina, que é um mapa, digamos assim, que foi a última pergunta que fizeram aqui pra gente, né? O que é esse programa de saúde integral masculina? O que se trata isso? É exatamente isso. Se trata de visualizar o homem de uma maneira geral, não só do ponto de vista físico, porque nós não somos só físico, nós somos psico, físico, emocional e espiritual. E isso tem uma abrangência muito grande, que são os ambientes que a gente vive. A gente vive num ambiente de casa, a gente vive num ambiente de trabalho, a gente vive num ambiente social, a gente vive no nosso ambiente financeiro. Tudo isso, ele é um contexto de quem nós somos. Então, para e olha, como é que está hoje os meus resultados? Você é os seus resultados. Se você começa a inventar desculpinha, você está inventando desculpinha em todos os ambientes da sua vida.
por incrível que pareça. Você é isso, não tem outra explicação. Você é essa fotografia que você está falando. Se você está falando isso, você está comunicando isso daqui para cá e no seu corpo também. Então, é o ASICS, né? Mente sã, incorpore sano. Né? Mente sã, corpo sã, espírito são. É esse alinhamento que a gente tem que buscar. Às vezes ele está ainda destoado, mas é buscando essa harmonia. Uma hora eu estou um pouquinho, uma hora eu trabalho um ambiente. E é essa que é a saúde integral masculina. E nós construímos, portanto, o entendimento inicial de um módulo. São 5 módulos. Esse homem entra, ele começa a ter uma ideia geral da saúde. Depois um autodiagnóstico. Como é que eu estou no momento? Ele aprende também a se autoexaminar, ele mesmo, se palpando, se conhecendo. E ele também faz um diagnóstico dele mesmo introspectivo. Tem isso, nós criamos o MAX, Mapa de Autoconhecimento da Saúde. Aí ele tem o quê? Um entendimento real, situacional daquele momento. O que eu quero melhorar agora? Vou melhorar isso. Ele faz um pequeno plano de ação rápido, tudo de uma maneira bem explicativa. Depois ele passa para o terceiro módulo, que é o módulo Addiction, que é o módulo que a gente falou dos vícios de telas digitais. Eu posso não ser viciado nas telas digitais, mas quem sabe esse homem é viciado em pornografia e masturbação, que está destoado a energia desse ciclo dele do mapa da vida, dessa saúde integral masculina, está destoada. Eu não tenho vício nisso, mas eu fico 5 horas por dia em tela digital, vendo TikTok, vendo o WhatsApp o dia inteiro. Então tá errado, você está perdendo tempo, você não está performando. É isso que a gente tem que trabalhar. Ele passa por esse terceiro módulo, depois sucessivamente ele vai passando para o outro módulo até chegar no Betterman, ou seja, ele teve um processo de entendimento um pouco melhor da sua saúde, onde ele vai se tornar melhor do que quando ele entrou, porque melhor, todo dia a gente vai buscar isso. Quem tem alta performance sempre está buscando novos patamares. Mas a gente falou de um homem melhor, um better man, porque com certeza ele já está agora com uma consciência um pouco melhor. E a gente trabalha um módulo só de mindset, só sobre neurociência, inteligência emocional, que é um módulo a gente chama de reset, onde a pessoa vai ter uma mudança do ponto de vista, um entendimento melhor do porquê que ele agia dessa forma. Então é mais ou menos isso o que a gente fez, esse roadmap, onde esse homem vai navegando ao longo desses 5 módulos para ele ter um entendimento. Então você que nos perguntou o que é a saúde integral masculina e para que serve, né? É exatamente para isso, para você ser melhor na sua vida, em todas as esferas. A gente não vai chegar ao fim da vida sendo sempre o maioral, mas sempre buscando, repito, hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Isso é viver em alta performance. A gente saber aonde é o ponto que a gente tem que tem que otimizar, o ponto crítico que eu tenho hoje e eu quero melhorar. E isso dá uma clareza melhor, porque às vezes a pessoa não tem noção, em especial o homem. Mas serve para a mulher também? A gente sabe que as mulheres, elas estão emprenhadas, imbuídas muito mais nos conceitos e nas novidades do que os homens. Elas acreditam muito mais, mas também serve, não tem problema nenhum você também de repente presentear o seu cônjuge, o seu irmão ou quem que você queira com esse programa que é sensacional. Nesse Novembro Azul agora, nós estamos aí nessas primeiras 3 semanas do Novembro Azul, mais de 100 programas a gente conseguiu já ter o êxito de sensibilizar as pessoas que tiveram conosco nesse período todo e adquirir o programa. Para a gente é uma gratificação e uma honra muito grande. E é um programa 100% online, tem área protegida com senha, você pode ver no seu tablet, no seu celular, aonde quer que você esteja, você pode acessá-lo. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que tenha sido válido, você que tirou o seu tempinho, ficou aqui 1 hora com a gente, 1h10 quase, olha que legal. É sensacional, você no YouTube, você aqui no Instagram, fiquei muito feliz, obrigado mais uma vez, minha gratidão pela sua companhia. E eu sempre termino assim: tome uma atitude, avance. Seja para os homens, seja para as mulheres, seja na nossa vida, a gente tem que agir. A gente só vai adquirir uma coisa para um outro patamar se a gente tomar uma atitude, e a gente sempre está avançando. Esse é o nosso slogan, esse é o nosso lema aqui da saúde integral masculina, e eu espero que você tenha gostado e feito sentido para você também. Passe adiante e nos veremos no próximo encontro, na próxima semana, na 41ª semana
consecutiva falando de performance humana, saúde masculina, em especial saúde integral masculina. Eu te vejo em breve. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau. Valeu.